Olá, bem-vindos. Conversas afiada de novo nos estúdios de Santarém, depois da semana passada termos usado os estúdios do Festival Nacional de Gastronomia, e retomamos assim a atividade em que João Fonseca, Paulo Chor e Celso Brás se juntam de novo para mais uma hora de conversas afiada. Dois assuntos maiores: pelouros da Câmara Municipal de Santarém e substituições de dois elementos logo na primeira reunião do Executivo, e também a entrevista com António Costa, um canal de TV. Estes dois assuntos serão depois de termos, como é habitual, algumas propostas mais rápidas para partilhar com os nossos ouvintes. João Fonseca, começar hoje por ti também. O que é que podes partilhar com os nossos ouvintes? Em primeiro lugar, como é habitual, apresentar os meus cumprimentos ao nosso auditório, aqui aos meus colegas de painel e da produção. E hoje trago aqui uma breve nota que vem a respeito. Tive a oportunidade de ver e, em alguns casos, de rever alguns vídeos que tinham sido feitos pelo arquiteto José Augusto sobre Santarém, nomeadamente Santarém medieval, islâmica e romana. No caso específico, uma coisa que me chamou a atenção no episódio sobre a Santarém islâmica, que de facto mostra muito que nós desconhecemos sobre a nossa cidade e que é muito importante e interessante, mas também é revelador de algum, não só de algum abandono do centro histórico, já subejamente debatido, e por diversas causas, claro, mas também de alguma forma de uma perspectiva turística e informativa de algumas coisas. E algumas coisas são relativamente simples. Eu já me tinha intrigado, por exemplo, no caso, foi algo que me chamou a atenção, ao fundo da calçada Mãe Ramires, ao chegar ao Largo Barão, se não me engano, penso que seja esse o nome do largo, quando foi requalificado, foram lá colocadas duas marcas pretas, que não sabia exatamente o que era e intrigava-me o porquê de estarem ali aquelas marcas. Nesse vídeo eu vim a perceber o porquê, porque seria aí onde foram encontradas as fundações da Porta da Atamarma, que em tempos existiu ali. Ora, não custava absolutamente nada pôr ali uma placa que informasse sobre essa situação, porque realmente eu já me tinha intrigado o porquê daquelas marcas, porque não são muito comuns, não indiciavam que fosse absolutamente nada, para efeitos de trânsito nem absolutamente nada, mas elas estão lá e acho que é interessante e acho que foi uma excelente ideia porem para assinalar de alguma forma ali um vestígio passado. Agora, se são lá só colocadas e não há informação nenhuma sobre isso, o efeito é muito pequeno. É um bocadinho como aquelas escavações arqueológicas que se fazem, como houve, por exemplo, até quando foi aqui a escavação por causa da rotunda junto ao W Shopping, em que foram descobertos vestígios de uma necrópole, que foram estudados e que acho muito bem, mas depois foram tapados e a população em geral acaba por não poder usufruir ou obter ali mais algum conhecimento. Eu acho que é importante partilhar isto um bocadinho com a população. Outro caso também lá que também me despertou a atenção, portanto, quem sai da rua Luís de Camões para a saída da cidade, tem ali um pequeno troço de muralha, e tem um postigo, onde havia um postigo que seria o postigo das Figueiras, porque ali naquela zona supõe-se que haveria figueiras, aliás, tanto que lá muito próximo há as escadinhas das Figueiras. E existe lá alguma vegetação mais ou menos selvagem. Também seria de alguma forma interessante substituir essa vegetação por uma figueira, de alguma forma para assinalar o que foi ali. E isto são pequenos pormenores que se podem resolver, não custa nada pôr uma placa, não custa nada plantar uma figueira, e que dá mais algum conhecimento e algum embelezamento e algum enquadramento dentro daquilo que em tempos foi aquele passado. E é sintomático de se perder alguma veia turística e alguma veia informativa. E eu acho que são pequenos pormenores, e às vezes destes pequenos pormenores se vai começando a construir alguma coisa para algo maior, e acho que deveria haver um bocadinho mais de atenção e um bocadinho mais de informação sobre estas questões. Já agora sobre isso, mais alguém quer juntar alguma nota? Porque isto é possível ser visto no site do Jornal do Ribatejo, onde estão estes vídeos, e também, já agora a propósito disso, mereceu um bocado de atenção, até do ponto de vista turístico, sobretudo esta zona, a zona entre a parte do Pereiro, onde supostamente entre o Pereiro e
e o Milagre teriam estado as legiões romanas, em que as ruas estão todas, ou estão divididas, ou estão delimitadas de acordo com o acampamento romano. E, portanto, são dados com interesse, mesmo em termos turísticos, para ler a cidade de uma outra maneira e justificar a razão porque é que ela está atualmente como está. E isso juntava esta lógica um pouco também aquilo que o João disse, turisticamente, para esclarecer. E são dados que até já decorrem de alguns estudos, inclusive que o próprio arquiteto José Augusto já fez e outros técnicos da Câmara Municipal, à data ainda na década de 90. Portanto, a Câmara ainda tem um conjunto de estudos que pode valorizá-los e pô-los cá para fora, dando a conhecer à população e, infelizmente, isso não salta muito cá para fora. Eu só queria acrescentar, neste âmbito que o João está a dizer, é que Santarém tem que ser tratada a cidade igual a outras tantas cidades. E o que é que eu quero dizer com isto? Tem a ver com que se forem a Lisboa e se forem ao Chiado, à Praça de Camões, sabem aquele estacionamento subterrâneo que existe naquele largo. Portanto, e se ao descerem as escadas para o estacionamento automóvel, vêm lá algumas alusões ao que era aquele espaço no antigamente, aquilo era um palácio, e quando fizeram o estacionamento e recolheram algumas peças e, no fundo, quando descemos para esse estacionamento, vemos o que é que aquilo era. Eu tenho quase a certeza que se houvesse, aliás, já existiu outros projetos aqui na cidade de Santarém para fazer estacionamentos subterrâneos, não aquele que hoje temos em frente ao Tribunal, mas um outro mais encostado ao seminário, em que a DGPC não permitiu que esse estacionamento fosse construído por causa de um suposto uma área remanescente, de um suposto fosso da muralha da cidade, e pela existência do fosso a DGPC não permitiu fazer o estacionamento nesse local. Se calhar a cidade hoje, a avenida era de outra forma, isto para percebermos que a cidade de Santarém também tem que se impor em algumas situações, porque estas questões da arqueologia, quando estamos a falar de Lisboa ou do Porto, se calhar para fazer um estacionamento subterrâneo ou para instalar uma determinada situação, aí essas cidades impõem-se. Em Santarém já não se pode fazer determinadas coisas porque tem um fosso, mas se calhar hoje, se isso tivesse sido feito, hoje estávamos a ver o fosso, como o João dizia. Hoje estávamos a ver um fosso valorizado, estava visível. Não está visível agora, não. E hoje não está visível, nem as pessoas sabem que aquilo lá existe, e podíamos ter um outro tipo de avenida que hoje não temos. Portanto, isto só para dizer que Santarém também tem que se afirmar na luta pelo seu património e pela valorização e dando a conhecer. Eu também acho que a arqueologia não deve ser impeditiva de desenvolvimento. Não precisamos de preservar tudo indiscriminadamente. Mas naqueles casos em que se pode, e este era um caso concreto em que até teve essa boa iniciativa de se pôr lá essas marcas, não custava absolutamente nada ter alguma informação precisamente para isso. Eu estava aqui já agora a pensar sobre isso, e eu penso que naquele monumento obelisco que marca também a presença da porta, há algures agora da entrada da porta da Atamar, não é? Há algures uma notazinha também lá colocada que fala disso. Pelo menos eu tenho ideia de... É do Álvares, da entrada do Afonso Henriques. Aliás, a entrada do Afonso Henriques. E tenho ideia que há lá numa lateralzinha, se calhar pouco discreta, mas que assinala, porque eu tenho ideia de, numa das passagens que por lá fiz, de ter percebido que efetivamente essas marcas seriam o assinalar dos torreões que envolvem a porta, ou que envolviam a porta, e aliás depois vê-se pelo espaço que ressalta para a passagem da porta, que ela era relativamente pequena e, portanto, teve que ser efetivamente demolida para suportar o trânsito que já há 100, 150 anos, que foi na altura que terá sido demolida, existiria, e, portanto, portanto, está lá aquele monumentozinho ao lado que assinala o ponto e tem lá uma referenciazita por aí. Muito bem. Ficou, a propósito desta nota do João, esta indicação que se alargou mais para também as pessoas poderem saber que a cidade tem outras leituras e que estão disponíveis através dos vídeos que o arquiteto José Augusto fez
no jornal O Ribatejo. Mas, Celso, tu agora também partilhar. Eu, hoje, como nota inicial, e que, dado que a gastronomia já lá vai, mas eu continuo a apelar à boa gastronomia. E, nesse sentido, em face que Santarém começa a ter um painel de restauração bastante apelativo e de diferentes tipologias de restaurantes, digamos que faço um apelo agora, que deixámos de ter os restaurantes de todo o país, a que as pessoas descubram as áreas de restauração, os diversos restaurantes na área de Santarém, nos seus arredores, nas freguesias limítrofes, porque pode-se descobrir emendas muito engraçadas e muito apelativas. Isso que quer dizer o quê? Que no Conselho está a aparecer mais restaurantes do que anteriormente? Sim, eu costumo dizer a alguns amigos que eu estudei lá para cima, para Aveiro, e alguns amigos, quando tendiam a passar e passam aqui em Santarém, tendiam a ir para Almeirim. Eles hoje em dia já não vão a Almeirim, já conseguem jantar em Santarém, e com uma oferta de restauração diversificada, desde o típico quinzena, não é? Que é aquele que é mais conhecido, a uma tipologia um bocadinho para bolsas mais elevadas, como o Balcão, o 2, o Pigal, o Chapa 7, e depois o Brasão, agora também semelhante ao quinzena, com áreas assim mais, comidas mais típicas, até outros que povoam com novas gerências e emendas mais tradicionais, como o Peão, o Vítor, a Taberna do Sebastião, portanto, ou Alcanhões, ou o Rentini, a entrada, portanto, começamos a ter uma gama diversificada nesta área da cidade e mesmo nos seus arredores, que vale a pena experimentar e vale a pena conhecer. Agora, há alguns que me escapam o nome, estou a vê-los, mas que não me recordo o nome, mas que vale a pena experimentar por todos nós. Muito bem. Paulo Chora também. Olha, 3 notazinhas, todas muito breves. Olha, ainda no rescaldo do Festival Nacional da Gastronomia, recordar aqui que, e tínhamos falado nisso na primeira emissão que lá fizemos, houve o esquecimento de recordar, de conversar, de homenagear Carlos Abreu. E se calhar ficava como sugestão para quem vier agora a pegar na organização do próximo festival, que em termos de uma toponímia de festival, passarmos a ter um espaço central em que se coloque o nome do grande fundador e grande dinamizador das primeiras 30 e tal edições do festival. E que a quem a cidade deve isso, porque estou convicto de não fosse a persistência que Carlos Abreu colocou na sua atividade, em várias ocasiões se teria repensado a existência do Festival de Gastronomia, em vez de repensar a forma como ele se tem vindo a adaptar mais ou menos bem aos tempos que cá estamos. Olha, 2 notas ainda. Isso quer dizer, nesse assunto, quer dizer que devia ter sido feito essa homenagem depois de ter Carlos Abreu morrido em janeiro, e agora nesta edição devia ter sido. Sim, a primeira edição em que Carlos Abreu não participou. Penso que o ano passado, mesmo estando muito adoentado e já acompanhado numa cadeira de rodas, ainda foi passar algumas horas a visitar os amigos que ali estavam a desenvolver trabalho. E, portanto, é uma lacuna que eu acho importante, pronto, mas se calhar sou eu que julgo que devemos ter sempre a memória de quem faz das causas, quem ajuda as causas a crescerem. Olha, tinha-se havido, e também já por aqui tínhamos conversado sobre isso, a promessa que se configurou pré-eleitoral da reabertura do Café Central em setembro ou outubro. Pronto, e na altura eu chamei a atenção que não estava identificado o ano em que isso iria ocorrer, e note-se que em 2017
não foi. Pronto, ou então ainda não estamos, pronto. Paulo, segundo sei, fonte supostamente fidedigna, será para o início do ano novo. Muito bem, pronto. Vamos ver. No final deste ano ainda? Cá estaremos para assinalar e cá estaremos para frequentar o espaço a partir do momento em que esteja aberto, e espero que esteja. Outra nota que esta semana passou muito discreta, que é, já se começou a saber que em 2027 Portugal vai ter a próxima edição em que vamos ter uma cidade capital europeia da cultura. Imediatamente, Évora... Há várias, não? Há já várias candidaturas. Penso que aquela que está mais destacada neste momento é a de Évora, que já vai participar este fim de semana com uma delegação a promover essa candidatura na Feira de Património que a Unesco vai promover a Paris, e digamos que as coisas não surgem assim do nada nem de repente, não é? Logicamente, com certeza há já algum trabalho pensado para isto, e digamos pensar a 10 anos de distância, quando já se sabe que a decisão vai ser tomada em 2021, e portanto há 5 anos para preparar ideias, para pôr algumas cidades, até porque Évora já está adiantada. Há outras cidades que já anunciaram, nomeadamente Viseu e Castelo Branco, anunciaram que poderão preparar dossiês também para serem essa candidatura. Aveiro, penso que também já ouvi qualquer coisa sobre isso. E Santarém é uma cidade também já de média dimensão, também pode competir com essas coisas, mas não temos quem pense por aí, a não ser, e temos a tal triste notícia das questões culturais, que há agora uma pequena quesília entre o programador contratado como diretor do Teatro Sá da Bandeira, que se vem, por outra, veio o Jornal do Mirante anunciar que não vai haver revalidada, curiosamente, no 31 de novembro, julgava que novembro só tinha 30 dias, mas curiosamente no 31 de novembro não vai haver revalidada a sua avença, e vai deixar de exercer essas funções, pronto, naquilo que poderá já ser um início de limpeza da maioria que governa a Câmara nos próximos 4 anos. Digamos que não é um princípio auspicioso, porque uma saída destas deve ser anunciada previamente quem é que vai substituir e se tem ou não maior qualificação de quem está no local. Portanto, isso o último assunto deste ponto, que mais ou menos dá já a abertura para o ponto seguinte, os pelouros da Câmara Municipal de Santarém e as substituições que foram feitas na própria primeira reunião do Executivo por 2 elementos que não puderam estar presentes. A começar, pode ser, Celso Brás, o que é que podes dizer sobre isto? Seria interessante saber, eu não tive a oportunidade de ler toda a comunicação social que fala sobre o assunto, mas era suspensão até quando ou suspensão ad eterno? Já agora, para os nossos ouvintes saberem, quem está mais por fora... A suspensão dos pelouros sim. relativos à Cláudia Coutinho e está-me a faltar o outro... Nuno Serra. Portanto, olha, então deixa-me tentar clarificar aquilo que começou a surgir e que me parece que é o lógico. Nuno Serra acumula as suas funções de vereador com as funções de deputado da Nação, na Assembleia da República, e penso que esta foi uma ausência nesta reunião específica porque coincidiu com as jornadas parlamentares do PSD em Viana do Castelo. E Nuno Serra é um dos vice-presidentes do grupo parlamentar, é o homem destacado para as questões da ruralidade e para as questões da agricultura, nomeadamente, e, portanto, tinha que forçosamente participar nas jornadas parlamentares que o seu partido promoveu lá. Cláudia Coutinho, a ideia que transparece é que para já tem a suspensão do mandato até ao final do ano. No entanto, 62 dias. Até ao final do ano, até 31 de dezembro. No entanto, são distribuídos meio tempo ao vereador que o substitui e é substituído e são atribuídos alguns pelouros e não são tão dispicientes quanto isso. Então já agora, para quem não está a par, dados da situação.
foram distribuídos os pelouros na Câmara Municipal de Santarém na terça-feira e que pelouros é que foram esses? Tem indicação disso? Temos aqui a indicação, portanto, o Presidente fica com a Administração Geral, o apoio às freguesias, finanças, proteção civil, representação externa, assuntos jurídicos, urbanismos e obras particulares, obras municipais, revitalização e qualificação urbana, setor empresarial local, turismo e ação social. O vereador Nuno Serra acumula a sua presença na Assembleia da República com o desenvolvimento económico, apoio ao desenvolvimento agrícola concelhio e a auditoria. A vereadora Inês Barroso fica com a educação, o desporto, proteção ambiental, canil e gatil municipais, relações públicas e comunicação, modernização administrativa e gestão da informação, cultura, património cultural, bibliotecas, arquivos, recursos humanos, formação profissional, habitação, saúde. O vereador Jorge Rodrigues, também do PSD, fica com a Central de Compras, taxas, licenças, mercados e feiras, gestão de fundos comunitários nacionais e estudos económicos, higiene e resíduos sólidos urbanos, fiscalização municipal, gestão cemiterial, PDM, planeamento estratégico e ordenamento do território, espaço verde, espaço público e património. O vereador Ricardo Rato ficará até ao fim do ano com Juventude, Defesa do Consumidor, Associativismo e Trânsito. Então, E é perante isto, sim. Perante isto, parece-me que se calhar no final deste ano, daqui a 2 meses, teremos se calhar algumas novidades, não é? Isso será uma situação pontual, pelo que me parece. Pelos dados que são colocados. Porquê é que dizes? Digo isso porque o vereador Nuno Serra apresenta digamos, uma suspensão para uma reunião, não é? E, portanto, será um vereador a meio tempo, mas com pelouros atribuídos. E a vereadora Cláudia Coutinho, até ao final do ano, quer dizer que no início de 2018 teremos-la como vereadora com alguns pelouros também, não é? O que estou a falar dos factos. Estás a vaticinar que Cláudia Coutinho possa... Se pediu suspensão por 62 dias, não posso estar a vaticinar outra coisa que não essa, não é? Uhum. E depois a reafetação dos pelouros... Sim, provavelmente haverá uma redistribuição, até porque... E se for assim, quem é que sairá? Então sai o vereador Ricardo Rato, que é quem está a substituir. Portanto, disso não levanta qualquer dúvida, parece-me, não é? Pronto, tudo bem, era para os nossos ouvintes estarem também a ler aquilo que foi, ou está a ser, neste caso, a distribuição de pelouros na Câmara Municipal de Santarém. Sobre isto, João? Não tenho muito mais a acrescentar aquilo que os meus colegas disseram. Efetivamente, estão justificadas a ausência de Nuno Serra, naturalmente, pela sua participação nas jornadas parlamentares, e sendo vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, não seria possível, de facto, comparecer. Quanto a Cláudia Coutinho, não sabemos exatamente quais os motivos pelos quais terá pedido a suspensão do mandato. Presume-se efetivamente que seja só uma suspensão temporária até a final do ano e que depois assuma. Não sei exatamente, eventualmente algum cariz de ordem pessoal, também não é, não considero que seja absolutamente que seja relevante. Foi e corroboro pela social que ela estava em Angola e que voltou a Angola e por isso pediu a suspensão. Pois lá está, eventualmente por alguma questão pessoal que tenha deixado por finalizar, entretanto, que também não interessa muito aqui para o caso, neste caso por suspensão. Naturalmente, depois presume-se que irá assumir o seu lugar como vereadora e é natural que eventualmente venha a haver aqui alguma redistribuição dos pelouros, uma vez neste momento está a ser substituído pelo Ricardo Rato e tendo em conta que não tem tantos pelouros quanto isso, face aos que os outros têm, é natural que haja uma redistribuição, que é perfeitamente normal, neste momento está devidamente assegurado. Os que estão atribuídos neste momento parece-me que, com toda a lógica, faz sentido aqueles que são assumidos por cada um dos vereadores, porque é aqueles que efetivamente revelam ter mais apetência dentro do seu âmbito profissional e de algum trabalho já desenvolvido, portanto acho que está absolutamente bem, estão bem distribuídos dentro daquilo que me permite avaliar pelo que foi retratado. Queríamos continuar com essa conversa até para saber da distribuição dos pelouros e o que é que acham daquilo que é nesta primeira olhar pode ser subentendido, mas temos que fazer uma pausa, já voltamos. Ora, estamos de volta para continuar estas conversas à afiada de hoje.
em que, quando interrompemos a nossa conversa, estávamos a falar da distribuição de pelouros na Câmara Municipal de Santarém e estávamos precisamente na conversa em que o fio da meada ia para uma pergunta que se impunha para vocês, para este painel. Foi surpresa esta distribuição de pelouros, ou o que quer dizer esta distribuição de pelouros tal como está até agora indicada e conhecida? Olha, a surpresa foi fundamentalmente a composição da lista do PSD, que em 4 vereadores que tinha anteriormente descarta, por e simplesmente, 2 sem qualquer justificação. E aparentemente, aliás, os 2 foram passando aqui pelo programa e estavam a fazer um trabalho com alguma razoabilidade e, portanto, alicerçados no que estavam a fazer. De resto, estás a referir a quem? Estou-me a referir à vereadora Susana Pita Soares e ao vereador Luís Farinha. E, portanto, aí foi a surpresa na composição das listas e, portanto, por aí havia que redistribuir. A vereadora Inês Barroso mantém no fundamental, apanha agora a questão da cultura, que penso que estava com a Susana, e, portanto, no fundamental mantém os pelouros que tinha atribuídos anteriormente. Também o Presidente mantém basicamente os pelouros que tinha também do anterior. E, portanto, os outros são redistribuídos pela nova composição camarária. E, portanto, por aí não vejo que haja grande surpresa. Também surpreendente foi a forma como o Presidente Ricardo Gonçalves conduz a negociação para a atribuição de pelouros com o Partido Socialista, neste caso a única oposição existente com 4 vereadores, em que, digamos que a quereria tratar rigorosamente como se do seu partido se tratasse. E, portanto, isso quer dizer que o não PS a forma teve como pelouros, não a forma como o Presidente Ricardo Gonçalves vai convidar vereadores socialistas a assumirem pelouros era já dando a indicação necessária de que é querer que a este vereador seja entregue este pelouro e àquela vereadora, ou àquelas vereadoras, por acaso foram as 2 senhoras que estão na Câmara, sejam entregue este ou aquele pelouro. O que, logicamente, digamos que a negociação tem que ser feita ao nível dos partidos e, portanto, digamos que deveria ter sido dada a liberdade ao Partido Socialista de, meus caros amigos, tenho estes pelouros para vos oferecer, vejam lá como é que os vão trabalhar e agarrar. E, portanto, então, quer dizer, estás a dizer que Ricardo Gonçalves tinha intenção de dar pelouros ao PS? Ao PS, a forma como o fez é que não foi politicamente correta, foi, digamos, quase atribuir pelouros neste caso, Provavelmente não foi por acaso, não é? Provavelmente não foi por acaso. Como é o que é que se pode saber, o que é que se sabe dessa entrega ou desse processo Sabe-se de um comunicado que os eleitos do Partido Socialista já colocaram na comunicação social, onde afirmam claramente isto. O senhor Presidente da Câmara tentou atribuir às vereadoras Sofia Martinho e à Virgínia Miana Esteves este ou aquele pelouro, oferecendo como, digamos, quase de vereadoras do Partido Social Democrata se tratassem. Quando o politicamente correto obrigaria e obriga a que, sim senhor, vamos sentar-nos à mesa, se fale com uma estrutura partidária e, portanto, atribui pelouros à estrutura partidária que, entre os 4 vereadores que têm assento na Câmara, designaria o Partido Socialista qual é que ficaria com quais, ou, pronto, até se podiam negociar e haver uma oferta que não fosse totalmente aceita ou que fosse proposta contra proposta. Chegar e oferecer diretamente ao vereador não é... até porque são de partidos diferenciados, têm projetos políticos diferenciados, têm formas, com certeza, de gerir os próprios pelouros diferenciadas e, portanto, é a forma de quem, sim senhor, quer aproveitar o facto de ter a maioria absoluta e governar da forma como quer, mas ficar bonito na fotografia, porque até tentei oferecer pelouros ao quais foram os pelouros propostos? Não? Houve indicação? Houve indicação, não tenho agora... Celso Brás, tens eu voltava aqui um bocadinho atrás na nossa conversa e assim que olho para os pelouros, vejo aqui realmente uma sobrecarga de pelouros
ao Presidente Ricardo Gonçalves e à Vereadora Inês Barroso, que vêem nas suas mãos uma quantidade razoável de pelouros, isto tendo... São megapelouros? Sim, alguns deles megapelouros, inclusive tendo o PSD um vereador a mais. Portanto, o que se supunha era que eles iriam estar equitativamente mais distribuídos perante nos seus Isso quer dizer o quê? Que é aproveitar os vereadores pelas suas áreas de talvez mais algum conhecimento ou que venha dos anteriores mandatos de cada um deles, mas pode ser que eles ainda venham a ser redistribuídos, mas eu vejo já aqui um equívoco em termos de funcionamento de gestão normal de uma autarquia, que é quando temos o pelouro do urbanismo e obras particulares nas mãos do Presidente e depois temos o PDM, Planeamento Estratégico e Ordenamento do Território, na mão de um outro vereador, Jorge Rodrigues, quando estes são dois pelouros, peço desculpa, que fazem sentido estarem na mão do mesmo vereador. E, portanto, nós não podemos fazer planeamento e depois estamos a fazer urbanismo e obras particulares com outra pessoa. Ou há uma grande sintonia entre eles e eles falam todos os dias, ou então pode correr-se aqui o risco de, às vezes, a gestão destas áreas não ocorrer da melhor forma. Isto é, por já, um equívoco que eu vejo, na minha opinião, que se situa. E, portanto, vejo alguns destes vereadores com um tempo necessário, normal, a adquirir conhecimento destas suas novas áreas. A opção dos outros que o Partido Social Democrata indicou no anterior mandato de saírem, para mim não era novo, não é? Portanto, já era uma coisa que vinha da decisão da Conselhia do PSD e que retrata alguma divisão existente no PSD local. E, portanto, talvez agora necessitem de algum tempo para readquirir confiança como equipa para poder funcionar, porque com estes dois super vereadores, Presidente e Inês Barroso, espero que as coisas não derrapem no seu normal funcionamento. Não é? Estás a dizer que pode não haver sintonia da equipa em relação à distribuição de pelouros e por isso alguns terem mais pelouros e os outros terem menos pelouros? Eu não estou a falar agora neste caso concreto, é mesmo de sintonia em termos de gestão e de funcionamento, o urbanismo com uma pessoa e o planeamento e ordenamento do território com outra. Quer dizer, não faz sentido. Estas são duas áreas que devem estar, pelo menos, avocadas à mesma pessoa para melhor aquilo que se planeia ter repercussão imediata no território, ou de uma forma... Hoje o planeamento quando surge é há vários anos e nós sabemos que aquilo que deve acontecer já deve ir de acordo com aquilo que nós estamos a planear e aqui pode haver algum equívoco em relação a essas áreas, nomeadamente nas obras particulares. Pode dizer aqui, pode ser outra forma de trabalhar? Pode ser outra forma de trabalhar, admito que sim, mas vamos ver, estamos cá para ver em que é que isto vai resultar e tendo o PSD mais um vereador do que o mandato anterior, seria supostamente, digamos, uns pelouros mais equitativamente divididos, isto supunha eu, mas não é isso que eu vejo alguns mais carregados do que outros, vamos ver no que é que isto vai dar. Esperemos que nós, como cidadãos, não sintamos na pele qualquer disfunção que possa daí. Olha, outra disfuncionalidade nesse aspecto, que é, por exemplo, da representação externa estar num vereador diferente das relações públicas da Câmara. Também me parece que são áreas muito congêneres e áreas muito com formas e aspectos a tocar de maneira diferente, mas que faria todo o sentido normalmente estarem nas mãos também do mesmo vereador, até pelas questões da sintonia local, como o mesmo se passa, por exemplo, em relação ao setor empresarial local e ao desenvolvimento agrícola do Concelho, poderem estar também nas mesmas mãos. E outra desintonia, a educação, o desporto, a cultura estarem de um lado, o associativismo, que liga estas áreas também, estar também nas mãos de outro vereador. Bom, mas com toda a certeza, e isto, como já dizia o Essa de Queiroz, que os políticos são um bocadinho como os melões, só depois de abertos é que percebemos como é que vão funcionar, e portanto pode ser que dentro destas surpresas que agora causam algum espanto a quem observa, se consiga tirar daqui uns bons coelhos para que Ricardo Gonçalves cumpra as suas promessas de fazer crescer o Concelho. João, eu não acho que haja assim, não vejo.
Acho que não há grande surpresa na atribuição dos pelouros. Agora, parece-me que há alguma preocupação também em não deixar alguns pelouros mais pesados, todos concentrados na mão exclusivamente do vereador, e fazer alguma distribuição, e naturalmente aí poderá haver alguns casos que a uma primeira vista poderão não estar tão ajustados, nomeadamente, por exemplo, da questão do PDM, que é um pelouro que parece que tenha uma carga pesada, que se ficasse junto, por exemplo, com o outro que tem Ricardo Gonçalves, poderia ser uma acumulação excessivamente grande e haver alguma dificuldade de gestão. A par disso, também temos aqui a questão que falámos há pouco, da possibilidade de mais tarde vir a haver uma redistribuição e aí, de alguma forma, também atenuar aqui algumas coisas que a uma primeira vista possam parecer talvez não tão lógicas. Agora, eu acho que não há uma surpresa por aí além. Eu acho que há aqui uma tentativa de aproveitar o conhecimento que alguns vereadores têm a nível profissional, e no caso, por exemplo, de Inês Barroso e Ricardo Gonçalves, que já constituem o executivo anterior, também de acompanhamento daquilo que já tinham antes, uma vez que os pelouros mantêm sensivelmente os mesmos que tinham anteriormente, exceptuando um ou outro, mas assim uma primeira análise parece-me tratar-se de uma continuidade. Em relação, voltando um bocadinho atrás à questão dos pelouros que foram oferecidos ao PS, também estamos a falar pelo aquilo que conhecemos, que é a versão do PS, não sabemos exatamente, pelo menos que eu tenha conhecimento, não sei de uma posição que a Câmara, que o PSD tenha tido sobre a forma como foram atribuídos estes pelouros. Logicamente é natural que, sendo o partido que venceu as eleições, que de alguma forma escolha os pelouros e que entregue ao outro partido a quem ofereceu pelouros para os vereadores. Não, a questão era da designação formal do vereador. É essa questão que não sabemos, é essa questão que o foco que estamos a ouvir a versão dada pelo PS. Do PS. Mas não temos a versão dada pelo PS. E outras partes do acordo, das propostas, empresas municipais, condições de apoio no gabinete, fazia parte ou não? De acordo com... Desculpas, João. Não, força. Aquilo que eu ouvi foi que essas ofertas também fariam parte do acordo e que um dos pelouros que foi oferecidos foi a ação social. E, portanto, eu diria, como socialista convicto, que há males que vêm por bem. Porque se o Presidente teve a intenção de escolher logo o vereador que queria, claro que obviamente que o Partido Socialista nunca poderia aceitar uma situação dessas e que isso era claramente inaceitável. Mas se calhar, como o Paulo há pouco dizia, teve essa situação, teve essa intenção, se calhar num futuro próximo, para dizer, tal como ele referiu, eu até vos ofereci pelouros, e não tendo o Partido Social Democrata a necessidade de oferecer, porque tem a maioria absoluta. Mas uma coisa que, para mim, o Partido Socialista também não teria necessidade nenhuma era de aceitar, porque se quer afirmar como uma posição de oposição construtiva e coerente, é não ficando, digamos, refém de qualquer atitude que possa vir a ter, seja em que pelouro fosse que viesse a poder dirigir ou fosse um cargo que tivesse numa empresa. Isso, para mim, seria um revés grande para a posição de oposição construtiva que o Partido Socialista deve ter. Apesar de ser e conhecer que alguns socialistas são contrários a esta opinião, mas eu acho que assim fica mais clarificada, mais clara, mais transparente toda a forma de estar da bancada do Partido Socialista e não fica refém de qualquer gestão que possa ter, seja com as empresas municipais, seja com os pelouros. É mais limpinho e vamos tentar contribuir de uma forma clara para o funcionamento da autarquia. Tem-se ouvido, já agora a propósito disso, tem-se ouvido que uma das hipóteses, não sabemos se é comentários que se vai ouvindo, uma das hipóteses desta redistribuição ou da oferta ao Partido Socialista é por causa dos 5 poderem não ter, como vocês apontaram, não ter muita sintonia, ou poderem não haver sintonia em relação aos vereadores. Acreditam que isso possa ser uma das hipóteses ou não? Os dados que estão na mesa, nada indica para já que haja alguma sintonia. Portanto, é 5-4 e... Sim.
que está... Ricardo Gonçalves, logo na noite eleitoral, anunciou logo que iria oferecer pelouros ao PS, portanto não me parece que haja aí alguma questão a nível de sintonia, nada indicia isso. O Executivo, estamos a falar, neste caso, 5 vereadores, não, até a nível daquilo que há pouco falávamos, acho que acaba por ser fácil coordenar, embora alguns pelouros possam não estar, que deviam estar ligados dentro do mesmo vereador, poderão não estar, mas penso que no Executivo desta dimensão de 5 pessoas também não é por aí que vai trazer transtornos de maior, e acho que haverá um entendimento normal, claro. Aliás, seria um grande tiro no pé se a gestão política do Partido Social Democrata na própria Conselhia não fosse concertada com os seus dirigentes autárquicos. Claro. Mas há jornais a dizer que pode não ser bem assim, como estão a dizer. Veremos. Não é? A vossa opinião para já é de expectativa. Sim, sem dúvida Sim, alguma. sim. A experiência irá o início de dizer-nos, mas mandato, não... e é sempre uma boa perspectiva e expectativa do que é que daqui irá sair. Claro que sim. Ficamos então a aguardar as vossas opiniões no futuro próximo e também o desenvolvimento destes capítulos. Passaríamos então para um outro capítulo no tempo final que nos resta. A entrevista de António Costa a um canal TV. Paulo Chora, o que é que se pode avançar e a propósito desta entrevista que tenha interesse para os nossos ouvintes ficarem a saber? Fomos surpreendidos quase. Para já a entrevista foi muito de surpresa, pouco anunciada, que era, digamos, estamos habituados a quando um Primeiro-Ministro é entrevistado na televisão, há já com alguns dias de antecedência, por vezes, o anúncio do que vai acontecer. Ocorre num dos quartéis das zonas mais afetadas pelo fogo e baseia-se muito no fogo. Há, digamos que uma ligeira guerra, entre aspas, entre o jornalista e o entrevistado, no sentido de que, digamos que o interesse mediático da pergunta passou muito à volta de porque é que a ministra saiu, porque é que a ministra vai sair, se não teria que haver novas consequências à volta disso, quando a mensagem que António Costa pretendeu transmitir foi de, efetivamente, se estar a desenvolver todos os esforços a todos os níveis para reconstruir, para reflorestar, para criar as condições de uma vida nova a quem tanto sofreu, quer nos focos de Pedrógão em junho, quer neste fatídico dia 15 de outubro, onde a situação foi bem pior. E, portanto, digamos que houve ali quase um confronto mano a mano em que o interesse mediático quase estava prejudicando o interesse do desenvolvimento das questões e da forma como no terreno se vai colocando o fator de voltar ou criar as condições para que as vítimas sejam minimamente ressarcidas e para que a vida volte tão breve quanto possível àquilo que naqueles locais já foi. Muito bem, João Fonseca. Olha, eu acho que, e pegando aqui nesta questão dos incêndios, ao fim e ao cabo, acabou por ser um bocadinho uma tónica da entrevista, a questão dos incêndios e a relação com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Quase exclusivamente sobre isso, sobre esses dois, que acabam por estar um bocadinho interligados a essa questão. Marcelo Rebelo de Sousa até agora tem sido, e continuará a ser, de alguma forma, não irá criar grandes entraves institucionais ao Governo, e tem sido, de alguma forma, quase um apoiante do Governo. Agora, o que eu critico em relação ao Governo nesta situação não é, depois dos incêndios de Pedrógão, é verdade, é importante pensar-se a longo prazo de evitar que volte a acontecer e num mais imediato a reconstrução e o atenuar o sofrimento daqueles que perderam bens e pessoas. Agora, depois de ter acontecido o incêndio de Pedrógão, acho que é inadmissível voltar a acontecer uma situação quase muito idêntica neste dia de 15 de outubro, quando sabíamos que as condições climatéricas eram propícias a haver grandes incêndios. Só após esse incêndio e as mortes que houve,
é que depois se deslocaram mais, começou a haver mais militares a vigiar florestas, a Força Aérea, etc. E decidiu-se passar a pôr a Força Aérea a combater. Quando soubemos que foi desativado alguns elementos porque as condições climatéricas teimam em não coincidir com o calendário, e o calendário estava previsto terminar a fase Charlie, portanto a de maior risco, em 1 de outubro, e como tal foram desativados mais. E eu acho que é isto que não pode acontecer, ainda mais tendo havido a situação anterior que houve. Não poderia ser apanhado de surpresa o Governo nesta segunda vez. E estas medidas que foram tomadas após o incêndio de 15 de outubro, já foi depois, portanto, da utilização da Força Aérea, etc., já deveria ter sido feito antes. Isso devia ter sido logo feito a seguir ao incêndio de Pedrógão. Se calhar poderia ter acontecido há mesmo incêndios, porque os incêndios vão continuar a acontecer. As causas vão ser sempre muito difíceis de combater, mas sabemos que grande parte dos incêndios são por fogo posto, e é difícil de combater isso. Agora, o que há que haver uma aposta a longo prazo, sem dúvida alguma, com algumas medidas que foram anunciadas pelo Governo e bem, mas num mais imediato a nível da prevenção, e a prevenção passa muito por isso, e nomeadamente, e uma das coisas que foi feitas, mas já depois, casa roubada, trancas à porta, foi então depois colocada a Força Aérea e os militares a vigiar, e viemos e soubemos agora de alguns casos que houve vários fogos que já foram detectados prematuramente e que foram alertados imediatamente os bombeiros e não tiveram determinadas dimensões, precisamente porque foram detectados previamente, e era isso que devia ter sido feito logo, e se calhar tínhamos evitado muito daquilo que aconteceu no dia 15 de outubro. E porquê é que não foi feito? Aí é mais o... Pois, é o caso do excesso. Porquê? Agora, mas é um caso excepcional. Mas já não deviam ter sido desativados mais. Estes incêndios é um caso excepcional ou são mais consequência de erros de comando ou erros de apreciação e de avaliação para os meios que é necessário colocar no terreno? Aqui, manifestamente, foram desativados meios, não houve meios suficientes. Porque se terminou a tal fase de Charlie, então não havia meios que estavam desativados. E por isso as consequências foram as que foram. As consequências acabam por ser maiores. E depois temos a situação em que sabemos que vai sempre haver incêndios, nós não vamos conseguir evitá-los de todo, eles vão sempre aparecer. Agora, podemos fazer uma de duas coisas. A longo prazo, o que foi feito em termos da floresta, concordo plenamente, do que está previsto fazer-se em termos de desenvolvimento florestal, e isso concordo plenamente, mas agora, num curto prazo, tem que haver meios que evitem outra forma de atuação. Mas o Paulo, o Celso, eu acho que houve aqui o Governo distraiu-se. As coisas em termos de económicos e em termos orçamentais e de cumprimento de déficits estão a ir de tão forma bem, digamos, estão a correr tão bem, e de alguma forma se distraiu com a urgência, não percebeu que após Pedrógão Grande que a urgência de tratar a floresta de outra forma e a sua prevenção era para acontecer imediatamente após a desgraça de Pedrógão Grande. E distraiu-se, digo eu, face aos bons indicadores económicos que tem vindo a conseguir, e ainda bem, mas, e se calhar agora, um pouco após o puxão de orelhas do Sr. Presidente da República, como menino distraído, digamos assim, encarrilhou novamente e, digamos, nos carris. Sabemos isso, custaram 100 e tal mortos, não é? Pois, 140 mas mortos. é que estas distrações, infelizmente, tiveram esses custos, e por isso a atitude do Sr. Presidente. O que eu quero dizer é que esta entrevista do Primeiro-Ministro vem mesmo mostrar a necessidade do quanto ele hoje tem de mostrar a todos nós face a esse acontecimento de que está a tomar opções diferentes e para melhor. Estamos mesmo na reta final. Paulo Chora também. Olha, só dizer que discordo deste ponto de vista, porque eu acho que de qual ponto de vista? Do ponto de vista de que nada se fez de Pedrógão para a frente. Eu quero só dar este dado. Não se fez, foi o suficiente. Sim, pois, mas é que às vezes o suficiente é sempre insuficiente, porque em 15 de outubro não houve Pedrógão, houve 10 Pedrógãos. E Pedrógão teve 8 dias para ser apagado. E andaram bombeiros durante 8 dias a apagar o incêndio de Pedrógão, que depois cola a Almação ao lado e cola para Coimbra. A seguir, o 15 de junho, sim senhor, teve alguma ajuda da chuvinha que depois veio a 17 e 18, mas também não foi tão significativa, mas em 24 horas os fogos estavam todos dominados e caracterizados. Portanto, houve algum trabalho que não passou pelos holofotes mediáticos,
mas que passou por alguma reestruturação interna. Não sei de quem será o responsável. Daqui a uns aninhos, quando tivermos alguns estudos sobre a matéria, iremos perceber. Porque também estas coisas da proteção civil têm o seu quê de progressividade. Por exemplo, a gente vai olhar às cheias do Tejo e, por exemplo, constroem-se diques a seguir às cheias de 41, mas que aguentaram só até às cheias de 79, onde foram todos suplementados, porque ninguém pensou que a partir daí... E de 79 eles foram todos reestruturados, subidos mais um bocadinho, mas se em 2020 ou 2021 vier uma outra cheia de maior dimensão ainda, esses diques já não aguentam. E é esta dicotomia que a Proteção Civil tem que fazer face também àquilo que são algumas fragilidades que sabemos que estão a ocorrer nos diques, e hoje sabemos que o Estado os consiga emendá-las até lá. Exatamente. Porque hoje o Estado já conhece que alguns diques aqui no Vale do Tejo estão frágeis, estão débeis. E será que já fizeram alguma coisa? Pois, isso não sei, mas isso é para o próximo programa. Pois, exatamente, porque agora já não podemos mais avançar com essa conversa, e pena, porque estaria lançada a conversa para outras interpretações e outras visões, mas com certeza que ficará para uma próxima oportunidade. Com certeza também que haverá outras oportunidades para isso. Sugestões finais, estamos na reta final. João Fonseca, a literatura é contigo. Olha, eu vou sugerir uma banda desenhada para adultos, o livro Democracia, de 3 autores gregos, que retrata precisamente o período de nascimento da democracia na Grécia de uma forma algo aligeirada, já que se trata de banda desenhada, mas suficientemente séria para percebermos as origens e como nasceu efetivamente a democracia. Celso, eu na cena da gastronomia vou falar de um espaço fantástico que tem que é o Jardim das Portas de Sol, que tem 2 áreas, que é a Cafetaria das Portas de Sol e o próprio restaurante Tejá, que eu acho que estão pujantes e que estão uma força que pode mostrar a identidade da nossa cidade. Paulo Chora, evento. Olha, evento eu recomendo. Vamos ter nesta sexta-feira a inauguração da temporada de outono do Círculo Cultural Scalabitano, em que para esta sexta-feira temos os contos do Mário Gintónico, levados à cena no Teatro de Taborda, mas que tem um programa ao longo de praticamente todo o mês de novembro de aspectos interessantes e que vale a pena irmos revisitar o Teatro de Taborda em Santarém. Conversas afiada, João Fonseca, Paulo Chora, Celso Brás. Até para a semana.